Bom, domingo nós falamos sobre o poder, né, que está em nós, que é capaz de nos transformar, capaz de transformar qualquer um. Ninguém tem condições de resistir ao poder de Deus. Nós falamos sobre esse poder que foi visto na ressurreição de Jesus. Mas aí a gente pode pensar, bom, eu acredito na ressurreição, eu acredito que Jesus está vivo, eu acredito que tem esse poder todo, mas a minha vida, eu não sei o que está acontecendo. A coisa não está mudando, meu coração não muda, eu tenho lutas, isso acontece, isso e aquilo, e eu estou precisando desse poder na minha vida. Então eu quero levantar aqui 3 áreas muito sérias, que talvez possa ser alvo das nossas decepções de mudanças, e que o poder do Espírito Santo, Espírito de Deus, pode nos transformar. Bom, quando a gente pensa nas Escrituras, a gente vai ver que o poder do Espírito de Deus estava lá presente na criação. O Espírito dele estava presente, né, na ressurreição, estava lá na ressurreição. Foi esse mesmo poder que deu aos discípulos, né, de testemunhar a respeito de Jesus. E esse poder, nós precisamos dele, primeiro, não primeiro, mas pela minha ordem aqui, para mudar o nosso coração. Porque eu vou te falar, meu irmão, o nosso coração é uma coisa complicada. O coração do homem é difícil de mexer. E nós precisamos do poder do Espírito Santo, né, para mudar o nosso coração. Bom, o fato é que nós não conseguimos mudar o coração de ninguém. Não conseguimos. Mas, embora a gente não consiga mudar o coração de ninguém, mas existem algumas maneiras de você mudar o coração de uma pessoa, de um homem. Por exemplo, você chegar isso aqui nele: dinheiro. O coração muda. Mas muda numa facilidade impressionante. Uma outra coisa que faz também o nosso coração mudar, quando você dá ao homem um pouco de fama. O homem repleto de fama, o coração também vira outra coisa, muda. E até mesmo os aplausos são capazes de conquistar o coração de um homem de tal maneira que a pessoa vira outra pessoa, se ela for por demais ovacionada, não é? E aí é uma coisa complicada, porque vem aqui o pregador, o mensageiro, para falar da mensagem, da palavra de Deus, justamente para dentro dos corações, na esperança de que o Espírito possa fazer o trabalho dele em nossos corações. Porque ele mesmo, ele não pode fazer nada. E o coração nosso é complicado. Ora a gente fala mal, ora a gente fala bem. Ora você ama, ora você odeia. Por pequenas coisas, nossos corações viram uma coisa horrível.
uma fechada no trânsito, uma pessoa que passa dentro do ônibus arrastando você com tudo. Coração, uma ofensa. E aí a gente vai carregando isso por longas e longas datas, na espera do nosso coração mudar. Às vezes a gente imagina que a gente até, de certa forma, capturou o coração de alguém. O coração do nosso filho, o coração do nosso marido, nosso esposo, o coração ali de um discípulo. Às vezes você tem a impressão que, bom, eu ganhei esses corações aqui que estão perto de mim. De repente você se decepciona e vê que o coração deles não está na sua mão mesmo. Que você não conseguiu realmente capturar o coração dessas pessoas. Porque coração é igual. Eu lembro quando eu era criança, meu pai levou a gente numa cachoeira e eu vi um peixe. Era tipo um bagre. E era rasinha, devia ter, sei lá, 10 centímetros da água, a gente brincando ali na areia. E aí passou aquele bagre, eu morrendo de medo e peguei aquele bicho ali. E ele escorregando, os caras na água foi embora. Nosso coração é assim. Difícil de alguém pegar ele e ter posse dele, aproximar dele. Somente o Espírito Santo de Deus tem poder sobre o coração humano. Às vezes, nós infelizmente ainda temos muitos resquícios que nos impedem de ter um coração simples, de entregar o nosso coração para alguém, confiar em alguém de coração. E fica difícil, porque às vezes você quer ajudar uma pessoa, mas a pessoa, ela escapa, ela não quer chegar perto, não quer proximidade. Fica difícil, não dá para você fazer muita coisa. Embora a gente queira tentar, mas as mudanças profundas de coração são executadas pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes ele vem de uma forma brusca, como fez com Nabucodonosor. Transformou nele uma espécie de um animal, não é? Às vezes vem de uma forma para mudar com profundidade o nosso coração. Mas a esperança há um poder capaz de domar o nosso coração. Abram comigo em Esdras capítulo 7. Bom, tá na Bíblia aí, viu, pessoal? Mas nem eu tô achando. Esdras capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 27. Eu vou pedir a dona Mirtes para se levantar e ler para nós bem alto aí o versículo 27, Mirtes, por favor. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de honrar desta maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Amém. Então nós vemos aqui que Deus pôs no coração de um rei o propósito de honrar o templo. Então Deus, de fato, Ele tem esse poder de mexer no nosso coração e transformá-lo. 1 Reis, capítulo 3, versículo 12. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 12. Vou pedir à senhora Jussara
senhorita, né, Jussara? Para ler para nós bem alto, 1 Reis 3, 12. Primeira Reis 3. É o nervosismo de leitor. Farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Ótimo, muito obrigado, Sara. Olha que coisa maravilhosa. Deus dá um coração sábio para uma pessoa. E que tem capacidade de discernir as coisas. E Deus deu isso porque Salomão pediu. Olha, mas nós precisamos de crer de tal maneira e pedir essas coisas para Deus. Para mudar o nosso coração. Porque às vezes alguém tenta tocar nosso coração, tenta mexer no nosso coração, de toda qualquer maneira, e não chega nem perto. Mas se a gente quer de fato ter um coração novo, a gente pode pedir a Deus, para Deus trabalhar no nosso profundo, que é o nosso coração. Como nós falamos anteriormente, o coração é uma coisa que não é fácil. Mas se o coração que a gente carrega aqui no peito é uma coisa complicada, enganosa e etc., tem uma coisa que talvez é pior ainda do que o coração. Sem ser o time do Atlético Mineiro. Não está num bom momento para falar do Atlético, né? O vice, né? Deixa eu dar uma... O vice-campeão. Que é um negócio chamado vontade. Se é difícil você mexer no coração de uma pessoa, agora pensa você mexer na vontade. Quando a pessoa está decidida a fazer uma coisa, você tirar essa pessoa de cabeça. É assim, às vezes a esposa está querendo comprar uma cortina. Aí o marido, por algum motivo, ele falou: não, essa cortina aí não está. Mas ela quer, e é melhor você comprar. Quando a pessoa está sendo movida, né, pelo desejo, pela vontade, que coisa difícil você interferir. Porque às vezes a pessoa está tomando um caminho que às vezes você de fora você tem condição de discernir melhor. Você está vendo a pessoa obstinada naquela direção. Você fala: fulano, não faz isso, rapaz. Não, vou fazer. É isso. Estou convencido, eu estou convicto. Eu vou fazer. Eu não vou nem pedir orientação, nem conselho, porque eu já decidi que eu vou fazer. Que complicação você mexer na vontade de alguém. Não é assim quando seu marido está lá querendo comprar uma TV de LED. Ele já não aguenta mais ver Casas Bahia anunciando, Ricardo Eletro anunciando, toda hora. Ele fala: não, cara, esse trambolho aqui eu não aguento mais não. Ou comprar um carro, ou a mulher comprar aquele vestido, ou mais um sapato. Você quer. Ah, mas nós não temos dinheiro. Não, vamos aqui, vamos
Vamos dar um jeito. Não, vamos deixar para o mês que vem. Não, é agora. Eu não aguento mais esperar. Porque a vontade é uma coisa que quem estiver na frente dela, ela passa, não dá nem notícia. Então você mexer no coração, que está cheio de vontade, é muito difícil. E às vezes a gente até quer mudar algumas vontades em nós. E às vezes não consegue. Vontade do tipo, querer o prazer, seja ele sexual, dentro, né, sendo casado ou não. Quer a vontade de querer os prazeres sexuais, a vontade de querer sentir o prazer das riquezas, né, das posses. A Bíblia fala isso, né? O que você tem, você tem muito dinheiro, é só você ver ele ir embora, né? Mas a gente quer ter. Eu tenho pouco, eu quero mais, quanto mais eu tenho, eu vou querer mais, eu quero. Minha vontade de ter é implacável. Tenta tirar da cabeça de alguém isso. É difícil. Porque ele vive como quem diz: meu Senhor quis, que é Ele mesmo, isso, então eu vou dar. Meu Senhor quis aquilo outro, eu também vou dar a Ele. Então o que o Senhor dele, que é Ele mesmo, quer, Ele vive nessa disposição de fazer. O resultado disso é que se torna uma pessoa, uma teimosia astronômica. Sabe aquela pessoa teimosa? Quando ela custa te ouvir, aí você fala. Aí ela vai, por fim ela decide te ouvir. Aí você vai, explica o motivo por A mais B, que isso aqui não é a melhor coisa, assim assado. Ela ouviu, mas eu vou fazer. Mas olha, você já deu errado, a gente já fez assim, deu errado. Não, eu vou fazer. Olha, o que você acha de a gente mudar, pensar assim, assado, tal. Olha, eu vou fazer. É difícil quebrar, né, bater uma queda de braço com uma pessoa que quer uma coisa. E fim de papo. E o problema é quando essa coisa não coincide com as coisas de Deus. Eu vi um ditado essa semana que fala assim: que um homem pode levar um cavalo à água, mas uma centena deles não pode fazê-lo beber. Você pode até conduzir a pessoa até determinada situação, mas fazer ela fazer, meu amigo, é uma coisa difícil. Mas graças a Deus que o Espírito Santo, ele tem poder sobre a nossa vontade. Bom, primeiro nós vamos ler Ezequiel 33, 9, para ilustrar a problemática da nossa vontade. Ezequiel 33, 9. Eu vou pedir ao senhor Willerson para ler para nós. Em voz alta, por favor. Entretanto, se você de fato advertir o ímpio para que se desvie dos seus caminhos, e ele não se desviar, ele morrerá por sua iniquidade. Você
você estará livre da sua responsabilidade. Obrigado. Então, às vezes você vai lá e repreende e não quer ouvir. Não quer. O nosso coração é esse problema todo mesmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Gostaria de ver, está todo mundo craque aí nas escrituras. Filipenses 2, versículo 13. Eu vou pedir nossa irmã Adriana, do Céu Azul. Te achei, Adriana, para ler para nós. Filipenses 2, 13. Pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Que maravilhosa essa escritura. Então, todo esse querer que nós temos dentro de nós, Deus pode efetuar o nosso querer. E é Ele que efetua. Então, Deus age, o Espírito age sobre a nossa vontade. A gente precisa de ceder a isso. Porque da nossa vontade vem conflito demais para a nossa vida. Um homem dividido, isso fala também em Efésios, quem tem coração dividido precisa limpar o coração. Dividido. Jesus falou que a gente não pode servir dois senhores. Você quer fazer de um, quer fazer de outro, tem que definir quem que vai efetuar no nosso coração, o nosso querer. Bom, se o coração, a Bíblia fala, o coração é doente, o coração é enganoso, já é uma coisa ruim. Aí nós vimos que a vontade é uma coisa terrível, porque quando você encasqueta com uma coisa, para você tirar aquilo, primeiro, você não quer tirar porque é a sua vontade. E aí fica mais difícil, porque você quer. E a vontade é uma coisa que tem muita força. E aí tem uma coisa terrível também em nós. Talvez além do nosso coração, além da nossa vontade, que são os nossos pensamentos. Se é difícil controlar o coração, se é difícil controlar as vontades, agora nós vamos pensar um pouco na dificuldade que é controlar os pensamentos. 2 Timóteo 3,8. Isso é gripe, hein? 2 Timóteo 3,8. Eu vou pedir você, não está querendo olhar para mim, e continua não olhando. É você mesmo, que seu nome. Priscila. Já achei, Priscila. 2 Timóteo 3,8, por favor. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé. Puxa vida. Paulo aqui está falando acerca de uma mente depravada, que acaba gerando uma reprovação na fé. Bom, vamos deixar esse conceito aí. Vamos lá para 2 Coríntios 11, 3.
2 Coríntios 11:3. Senhora Ana Magda Soares. O que receio quer evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie de sua sincera e pura devoção a Cristo. Obrigado, Ana. Então, mais uma advertência aqui que envolve a nossa mente, dela ser corrompida. Corrompida. Romanos capítulo 1, versículo 28. Senhora mesmo, dona Dulcineia. Romanos 1, 28. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Então aqui está falando sobre uma disposição mental reprovável. Agora você imagina o potencial que a nossa mente tem e a dificuldade que nós temos de controlar, ou podemos ter de controlar nossos pensamentos, a nossa mente, a nossa imaginação, a ponto de a pessoa sofrer, porque ela quer pensar em coisas boas e ela não consegue. Ela quer, talvez nos momentos ali de adoração a Deus, de devoção a Deus, os pensamentos não respeitarem e invadirem a sua mente com um monte de coisa que nem ela mesma gostaria de pensar. E como você vencer isso? Se a sua mente está pensando coisas terríveis, às vezes serve até para o próprio suicídio. O pessoal está pensando: eu vou suicidar, eu vou tirar minha vida, eu vou fazer uma bobagem, eu vou largar tudo que eu tenho, vou entregar minha vida para esse mundo. Ou então a pessoa andar o dia inteiro pensando em pornografia, ou andar o dia inteiro pensando em dinheiro. Como que você para isso? Como que você trava uma luta com algo tão poderoso como a nossa mente? Quando se assusta, você já está pensando como vencer. Que situação a nossa sem a ajuda do Espírito Santo de Deus? Provérbios, 4:23 chega a falar: cuidado com o que você pensa. A gente tem até cuidado, porque conforme as coisas que a gente estiver pensando, a nossa vida vai ser direcionada. Porque os pensamentos são uma coisa poderosa. Como sofre uma pessoa e como nós podemos sofrer se não governamos os nossos pensamentos, ou se os nossos pensamentos não são governados? Se eu não me engano, Colossenses fala isso, para a gente manter a nossa mente cativa, não é isso? Como que é essa escritura mesmo? Os pensamentos cativos, a Cristo, não é isso? Você pegar seus pensamentos e fazer ele virar um escravo de Jesus. As escrituras, Colossenses também fala para a gente pensar nas coisas do alto, onde Cristo está. E Provérbios capítulo 21,
versículo 1. Senhor Joaquim. Os irmãos achou que ia passar batido, né? Vinte e um. Depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Peguei o senhor, joga sem luz aí, né, senhor Joaquim? O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele dirige para muitos. Obrigado, senhor Joaquim. Quando a gente vai lendo as Escrituras, coração e mente se misturam muito nos seus conceitos. Mas para Deus mudar que seja a mente e o coração de um rei, é como mudar um rei, o curso de um rei. Vamos ver como estão os seus conhecimentos da geografia. Como que você pode mudar o curso de um rei? Na picareta. Marcelo. Pô, imagino que conforme a quantidade de água, você pode abrir ali né? Enfim, para Deus nem põe a mão para mudar a mente de um rei. Então, irmãos, Deus pode sim. O poder do Espírito Santo pode mudar a nossa mente. Quer ela tenha uma disposição reprovável, quer esteja corrompida, Deus tem poder. E esse poder que age em nós para mudar a nossa mente. Ou seja, nós estamos mexendo com um bicho dentro de nós. Coração, vontade, imaginação, pensamento. Coisas difíceis que a gente fica lá lutando sozinho, tentando pegar as rédeas dessas coisas para elas ficarem dominadas. E são tão perigosas, e a questão da nossa mente, que a Bíblia fala que a mentalidade da carne, ela é inimiga de Deus. Então, conforme a gente está pensando em determinadas coisas, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Então, como domar os nossos pensamentos? Às vezes a gente pensa a reviria. Eu estou lutando mesmo, vou pensar tudo que eu quiser. Vai, brinca com coisa séria. Talvez não consiga voltar tão facilmente para o estágio que estava. Bom, podia citar aqui uma série de outras escrituras. Efésios 4:23 fala que para a gente ser renovado o nosso modo de pensar. Ezequiel 36:26 fala que Deus vai nos dar um coração novo e põe em nós um espírito novo. Vai tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Então Deus tem, por meio, o mesmo poder que foi usado para ressuscitar Jesus, tem poder para mudar nosso coração, tem poder para mudar a nossa vontade e tem poder para mudar os nossos pensamentos, a nossa mente. Então que esse poder seja usado, seja invocado por mim e por você para transformar a nossa vida. Vale dizer que Romanos 12:2 fala isso, né?
Para a gente mudar o mundo, de que maneira? Pela renovação da nossa mente. Então, irmãos, é sério, nossa mente precisa ser renovada. Não pode ser a mente humana que nós temos, corrompida, viciada e etc. Tem que mudar. A nossa vontade tem que ser submetida à vontade de Deus. Deve ser a vontade de Deus que deve ser feita. E o Espírito Santo está trabalhando para isso. Para a gente fazer a vontade de Deus. Para realizar o querer, né? E o realizar em nós. E o nosso coração nem se fala. A maioria das escrituras fala para que Deus Ele quer mudar o nosso coração, trocar o nosso coração, quebrantar o nosso coração, limpar o nosso coração e por aí vai. Se você querer que esse poder está aí para mim e para você, a gente deve querer essa transformação. E sem dúvida nenhuma tudo isso vai conspirar para que o Evangelho propague e que a gente tenha uma vida semelhante a de Cristo. Que o nosso testemunho vai ser maravilhoso e Deus vai poder usar as nossas vidas e a gente vai estar em paz e feliz com Deus. Amém? Muito obrigado por vocês terem lido as Escrituras, terem participado bastante do culto. E nesse domingo, como foi dito, estaremos no setor. E na próxima quarta-feira, com os pais de crianças até 13 anos. Bom convívio a todos.